Valeu, Ademilson, obrigado. A paz, igreja. Cadê o pessoal do bacharel em teologia aí? Aleluia, muito caído, gente. Que desse jeito assim, pessoal, gente, essa turma realmente é muito caidinha. Pessoal do bacharel em teologia, dá um glória a Deus aí. Isso aí, meu irmão. Glória a Deus. Gostei de ver. Abra sua Bíblia em 2 de Samuel, capítulo 1. Graças a Deus por essa oportunidade de retornar a esta casa e poder falar um pouco de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, já tem uns meses que eu não venho a essa casa, então é bom que não dá tempo para vocês enjoarem, né? Glória ao nome do Senhor. Amém? 2 de Samuel, deixa eu só abrir aqui, que eu estou meio lento hoje. 2 de Samuel, capítulo 1. Amém, Igreja do Rei? Quem abriu, diga, eu já estou na sintonia. Tá bom, só espera um minutinho aqui, que eu ainda não. Graças ao nome do Pai das Luzes, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. 2 de Samuel, capítulo 1. Mais uma vez eu digo obrigado a essa igreja, na pessoa do pastor Ademilson, esse homem de Deus que tem sido bênção na minha vida. Como os irmãos sabem, glória a Deus, eu tenho estado aqui dando aula de algumas disciplinas aqui do bacharel em teologia e está sendo uma experiência muito gostosa, porque eu gosto muito de pregar, mas eu também tenho um outro prazer, adoro dar aula. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá para a Bíblia, meu irmão. Graças a Deus. 2 de Samuel, capítulo 1. Amém? Vamos ler. E sucedeu depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclag. Sucedeu ao 3º dia que eis que um homem veio do arraial de Saul com os vestidos rotos e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse, de onde vens? E ele lhe disse, escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi, como foi lá isso? Peço-te, dize-mo. E ele lhe respondeu, o povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao mancebo que lhe trazia as novas, como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o mancebo que lhe dava a notícia, cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança. E eis que carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E, olhando ele para trás, desci, viu-me a mim e chamou-me e disse... E eu disse, eis-me aqui. E ele me disse, quem tu és? E eu lhe disse, sou amalequita. Então ele me disse, peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e a trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi os seus vestidos e os rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Vamos ficar por aí? Podem sentar em nome de Jesus. Amém? Queria pedir a sua atenção. Esse texto é um texto muito interessante. Amém? Eu preguei em cima dessa mensagem uma única vez. E eu estava orando para que Deus falasse comigo esses dias, né? O que Deus queria trazer ao coração da igreja. Algumas pessoas próximas, ou seja, o pessoal que eu dou aula, pastor Ademilson, sua esposa, sabem do drama que eu estou vivenciando. Hoje completam
Completaram 23 dias que minha mãe está internada no CTI de um hospital aqui em Campo Grande, com um quadro de meningite e correndo risco de morte, literalmente. E a gente está guerreando pela vida dela, porque a gente entende, é um desejo do meu coração. Amém? Eu entendo que não é tempo de minha mãe descer à sepultura. E eu acho que todo filho tem esse entendimento. Aleluia, graças ao nome do Senhor. Mas nós estamos guerreando pela vida dela, porque nós cremos que Deus é Deus de milagre. E Deus tem mobilizado pessoas para interceder, e é muito engraçado, né? Uma hora ela melhora, outra hora ela piora, mas essas últimas semanas, esses últimos dias, vamos dizer assim, ela tem vivenciado uma melhora surpreendente. Há uns 3, 4 dias, o médico estava conversando comigo e ele estava falando que ela está no CTI ainda, né? Estava entubada, em coma, aquele negócio todo. Hoje não mais. E o médico estava falando para mim, você sabe que o caso da sua mãe é um caso para morte. E o caso se agravou e ela poderia ter ido a óbito. Mas que bom que ela não foi. Glória ao nome do Senhor. Só faltou o médico dar um glória, né? Louvado seja Deus, mas eu dei por ele. Bendito seja o Senhor. E nós estamos nessa guerra, irmãos, pelejando mesmo. Porque nós entendemos que uma pessoa que está em coma, ela estava, não está mais. Amém? Nós entendemos que uma pessoa que está em coma e num quadro de vulnerabilidade tão grande como ela se encontra, e tantas outras pessoas que estão acamadas, elas não têm condições de guerrear por elas mesmas. Amém? Então é aí que Deus levantará intercessores, amém? E guerreiros como eu e você, para guerrear pela vida daquela pessoa, para que o Senhor dê vitória. Mas, pastor, o que sempre prevalece não é vontade do Senhor? Sem dúvida. Aleluia. Mas nós precisamos guerrear. Porque eu sempre dou aquele exemplo quando eu falo isso. Quando Deus permitiu, ou melhor, Deus liberou Satanás para tocar na vida de Jó, Deus fez uma consideração. Deus falou, tu pode tocar na riqueza, na saúde, nos filhos, tu pode fazer o que você quiser, porém, não toque na vida dele. Então, ou seja, por que Deus fez essa ressalva? Porque você acha que Satanás ia querer tocar nos filhos, tocar na riqueza, tocar na saúde e não matar Jó? É óbvio que o objetivo de Satanás era matar Jó. Então Deus fez uma ressalva. Você não pode tocar. E o que nós estamos fazendo? Guerreando pela vida dela. Satanás, tu não vai tocar nela. Anjo da morte, tu não vai passar por lá não. Espírito de falência de órgãos, tu não vai guerrear, tu não vai prevalecer não. Nós profetizamos vida, amém? E quando eu chego lá, não posso tocar nela, coloca a mão sobre a cabeça, órgãos reajam, infecção no sangue, na meninge, desapareça, pulmões desbloqueiam e que a vida se manifeste. Mas, pastor, você está tão tranquilo? Não estou não, meu irmão. Só Deus sabe como é que eu estou. Até porque eu sou muito ligado à minha mãe. Mas eu estava falando para os seminaristas e eu estava falando lá na igreja. Eu tenho 2 escolhas. Ou ficar em casa deprimido, vendo Faustão, vendo televisão e me lamentando, jogando mensagens no Face. Ó vida, ó não sei o quê, botando no status... Chapa tá quente, o círculo tá pegando fogo. Ora por mim que eu não aguento mais. Eu poderia escolher viver esse drama dessa maneira ou guerrear. Só que eu entendo que Deus me chamou para guerrear, meu irmão. Porque se eu ficasse em casa, deitado no sofá, naquele marasmo todo, resolvesse a situação da minha mãe, eu não estaria aqui. Pode ter certeza, eu estaria lá deitado. Pá, esperando a situação resolver. Mas vai mudar alguma coisa? Então aprenda uma coisa, meu irmão. Quando você recua numa batalha, o seu adversário vai conquistar território. Mas quando você avança, o teu adversário perde território. E é isso que eu entendo que eu estou fazendo. Eu estou guerreando, então eu estou avançando. Eu estou conquistando território e ele está perdendo território. Você pode dar um glória a Deus aí, igreja? Amém? E eu estava orando a Deus para Deus me fazer entender o que Ele queria falar. Amém? E Deus trouxe essa palavra ao meu espírito, que foi uma palavra que Deus trouxe para o meu coração
uns dias antes de minha mãe viver esse quadro, que ela está nesse quadro desde o dia 3 desse mês, antes desse período, o Senhor me levou a entrar num propósito de jejum. O Senhor falou para mim assim: eu quero que você mergulhe mais fundo. E a gente entrou numa guerra de estar em jejum ao longo de 21 dias. E uma das palavras que Deus trouxe para o meu coração e palestrou tremendamente comigo foi essa. E eu quero dar um tema para essa palavra. Diga comigo: até que ponto vai a nobreza de um homem? Mais uma vez, até que ponto vai a nobreza de um homem? Amém. Esse texto fala de duas figuras importantes, Davi e Saul. Todo mundo sabe que Davi, ele era o 8º filho de Jessé. E Davi, ele era um cara que provavelmente ele vivia uma certa rejeição no seu ambiente familiar. O seu pai o rejeitava. Porque quando Samuel visita a casa de Jessé, Jessé faz questão de introduzir na presença de Samuel todos os filhos, exceto Davi. E quando Samuel se precipita para ungir um dos filhos de Jessé, daqueles que estavam ali frente à mesa, o Senhor impulsiona Samuel a perguntar para Jessé se todos os filhos estavam ali. E Jessé deixa bem claro: olha, todos os filhos estão aqui, exceto o menor. E quando Davi é introduzido a presença de Samuel, Deus traz para o coração de Samuel o entendimento de que Davi seria o rei de Israel. Ou seja, Jessé não acreditava que seu filho teria esse predicado, teria esse potencial. Mas Deus enxergou em Davi o que o seu próprio pai não havia enxergado. Então, como Davi não correspondia de repente, fisicamente, com as expectativas de seu pai, ele era de alguma maneira colocado de lado. Mas existe uma diferença em você ser rejeitado, ok? E você se ver como um rejeitado. De repente, Jessé rejeitava Davi, mas Davi não se via como uma pessoa rejeitada. Isso faz toda a diferença. Por que que existem algumas pessoas que sofrem diante da rejeição? Porque a rejeição tem um sentido para ela. Então, a rejeição vai reverberar de maneira intensa na vida dela. Agora, quando a rejeição não é uma questão, ele vai passar por aquilo e aquilo não vai estigmatizar a sua vida. Mas você percebe que Davi foi rejeitado, mas Deus tinha um plano na vida de Davi. Quando Davi é ungido para ser rei, é óbvio que ele não assume o reinado imediatamente. Passam-se anos e todos sabem aqui, aqueles que são leitores da Bíblia, sabem daquele episódio em que Davi desafia Golias. Quem conhece essa história, diga graças a Deus. Amém. Só na introdução para a gente entender o sentido dessa mensagem. Nós sabemos que Golias foi um camarada que afrontou o exército de Israel. Eles estavam ali em campanha há muitos dias e o exército de Israel, liderado por Saul, se viu intimidado porque eles não tinham condições físicas, eles não tinham força bélica para fazer frente com Golias. Então eles estavam ali esperando que algo inusitado acontecesse. E de repente Davi chega naquele cenário e Davi entende que aquela questão não era uma questão física, não era uma batalha como as batalhas do dia a dia. Davi entendeu que aquela guerra era uma guerra espiritual. E Davi deixou bem claro para Golias: eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Humanamente falando, Davi tinha condições de vencer Golias? Não, mas ele acreditava em quem estava na sua vida. E quem estava na vida dele fazia dele um guerreiro. E Davi vence Golias. Amém? É uma história muito interessante, mas não vamos nos deter a ela. E quando Davi vence Golias, Davi
automaticamente vive um tempo de promoção pública. As pessoas começam a aclamar a Davi, porque Davi resolve um problema emergencial que estava se dando naquele tempo. Então Davi começa a ser aclamado, começa a ser exaltado, e diz a Bíblia que no primeiro momento Saul soube lidar com isso, mas aquilo foi se tornando uma questão para Saul, porque você percebe que antes de Saul vê isso como um problema para o seu reinado, a Bíblia diz que Saul chamava Davi de filho. Davi ficava na sua casa, até porque Davi acabou casando com a sua filha, tendo uma amizade muito afinada com Jonatas. Então Davi passou a fazer parte da família de Saul. Então, no primeiro momento em que Davi começa a ser aclamado, aquilo não é uma questão, mas aquilo vai se tornando uma constância. E como Saul era um cara demasiadamente orgulhoso e mal resolvido diante da popularidade de Davi, ele vê o seu reinado ameaçado. Quem está comigo, diga amém. Glória ao nome do Senhor. E quando Saul se vê ameaçado, Satanás ataca a vida de Saul. E Saul começa a ver Davi como um adversário. E o que Saul começa a fazer? A perseguir Davi. E qual era o objetivo primário de Saul? Dar cabo da vida de Davi. Se você ler os textos, você vai perceber que tem um momento que está lá Saul, Jonatas, todos à mesa, mas não Davi. E Saul pergunta para Jonatas: ué, cadê Davi? Estou percebendo que Davi não tem estado conosco esses dias. Quer dizer, Saul já estava com intenção macabra. Estou percebendo que Davi não tem estado conosco esses dias. O que está acontecendo? Aí Jonatas disse: não, mas Saul foi visitar a sua família e ele passará lá alguns dias. É só vocês lerem o texto. E a Bíblia diz que Saul é tomado por uma fúria, porque já vinha uma maldade inculcada dentro do coração de Saul. E Saul estava querendo criar uma oportunidade, ter uma oportunidade para dar cabo da vida de Davi, porque com aquele coração perverso que Saul tinha, ele via Davi como uma ameaça e ele entendia que Davi, como um problema, precisava ser banido, e a única maneira de resolver aquela situação era matando Davi. Então, quando ele vê que Davi não está em sua presença, qual é a leitura que ele faz? Davi já percebeu que eu estou querendo dar cabo da vida dele, então Davi está fugindo da minha presença. E Jonatas já estava percebendo a atitude de seu pai, e ele pergunta para Saul: mas pai, o que Davi te fez? Qual a razão dessa perseguição? Porque tu tens esse interesse de destruir a vida de Davi. Diz a Bíblia, está na Bíblia, porque eu não vou ficar lendo todos os textos. Diz a Bíblia que Saul é tomado por uma fúria. Ele tira a espada e lança em direção de Jonatas, só que não pega em Jonatas. Mas se pegasse em Jonatas, ele teria ferido o seu filho amado e de repente matado. Ou seja, ele estava tomado por uma fúria tão grande que aquela inconsequência, ou melhor, aquela intransigência dele estava atrapalhando a sua vida em família. Tudo porque ele se viu ameaçado. Às vezes isso acontece conosco. A gente vive algumas situações e Satanás faz a gente enxergar aquela situação por uma lupa, e a gente vê aquilo de maneira aumentada e exagerada, e a gente começa a querer resolver aquela situação à nossa moda. Eu quero que você entenda que quando a gente se precipita, quando a gente
deixa as nossas emoções desajustadas falarem mais alto, a gente vai fazer coisas que mais tarde vai se arrepender e de repente será tarde demais. Então aprenda nesta noite a frear o seu coração, mesmo quando você se sentir ameaçado. Aleluia! Porque às vezes a gente se sente ameaçado e a gente não quer perder, a gente quer ganhar. A gente sabe que tem perdas que fazem parte da vida, mas você precisa saber perder. É uma frase que eu trago comigo. Quando a gente está em Deus, perder também é ganhar. Porque você perde, porque Deus está querendo tirar aquilo de você. Porque Deus tem algo maior para te dar. Mas vamos voltar para a introdução. Então a gente percebe que Saul persegue Davi demasiadamente. Isso se encerra? Não, meu irmão. Isso dura meses. Isso dura um tempo muito longo. E você vai percebendo que Davi, ele começa a perder a sua paz. Ele já não mais tem condições de viver no palácio. E diz a Bíblia que Davi começa a viver a vida como um fugitivo. Fugindo a todo tempo da loucura demasiadamente de Saul. E você sabe que aonde Saul sabia que Davi ali estava, Saul preparava seus homens de guerra e ia de encontro de Davi. E o objetivo era apanhar Davi e acabar com a vida de Davi. Isso aconteceu por um longo tempo. Muitas das vezes Deus usou Jonatas para ser instrumento de livramento na vida de Davi. Ele chegava para Davi e dizia: olha, não fica aqui, que meu pai vai passar por aqui. Não vá para acolá, que meu pai vai estar lá. Você precisa fugir da fúria de meu pai. E Davi automaticamente começa fugindo dele. Mas Davi foge de Saul porque Davi não tinha condições de enfrentá-lo? É óbvio que não, meu irmão. Se Davi havia vencido Golias, vencer Saul seria uma coisa muito simples. Mas por que Davi não guerreava contra Saul? Por causa da pessoa de Saul? Não. Porque Saul era um cara problemático. Saul, ele era um cara problemático. Tanto que existem algumas pessoas que acreditam que Saul não foi um rei levantado pelo Senhor, que é um equívoco. Saul foi um rei, sim, levantado pelo Senhor. Mas, pastor, se Saul foi um rei levantado pelo Senhor, por que Saul chegou a esse nível de decadência? Lembra que depois que Saul assumiu o reino em Israel, Deus usa Samuel para levar Saul a ser experimentado. Samuel chega para Saul e diz: olha, o comando de Deus é, você vai ter que guerrear contra os amalequitas. Lembra quando o povo saiu do Egito e que os amalequitas agiram com covardia contra os hebreus? É tempo de Deus se vingar dos amalequitas. E o comando é, Saul, você vai ter que dar cabo de todos os amalequitas, adultos, mulheres, crianças, as que estão amamentando, dizimar as riquezas, você não poderá se apropriar de nada. Esse foi o comando. E o que Saul faz? Quando ele vai guerrear contra os amalequitas, ele faz uma aliança lá com Agag, amém? Ele faz uma aliança com o rei lá e ele decide poupar os animais, a riqueza e etc. E quando Samuel chega para fazer a vistoria, como quem diz, vamos ver se o camarada passou no teste. E quando Samuel chega, Samuel se dá conta que Saul tinha cumprido parcialmente o comando. Então você percebe que o cara estava no começo da sua carreira.
ministerial, e ao invés de se submeter a um princípio, olha como é que ele, já no início da sua carreira, vai burlando as regras, vai quebrando os protocolos, ou seja, um camarada que não estava aberto para aprender com quem era mais experiente que ele. E o interessante é que além de Saul ser desobediente, orgulhoso, ele era mentiroso, porque quando Samuel pergunta, cara, por que tu fez isso? Ah, eu fiz isso porque o povo me pediu. Mentiroso, né? Não, porque o povo me pediu. E outra coisa, Samuel, eu poupei os bois, poupei as riquezas, prata e ouro, piriri, parará, pão duro, porque eu queria pegar tudo isso e entregar como oferta no altar do Senhor. Existe uma frase aí fora, os fins justificam os meios. Meu irmão, isso não cola no reino do Espírito, não. Isso não cola no reino do Espírito. E a Bíblia diz que Samuel deixa bem claro para Saul, através de um questionamento: Deus tem prazer em sacrifícios ou prazer em que se obedeça a sua palavra? A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer em sacrifícios que não tenha como base o princípio da obediência. E o que Saul faz ali? Ele define seu ministério, como Deus poderia promover e exaltar um homem que já tinha em seu coração uma raiz de desonra na sua vida. E o que Deus falou para Samuel? Acabou, está reprovado, não quero mais. Então você percebe que Saul é alguém que chega a esse nível de perseguição para com Davi, porque ele era uma pessoa cheia de situações mal resolvidas e ele já não mais tinha a bênção do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? A unção de Deus, ela quebra e despedaça todos os julgos. Se Saul fosse um camarada que estivesse em Deus, quando ele se sentisse ameaçado diante desse momento em que Davi é aclamado e ele levasse para o altar essa situação, Deus iria falar ao coração dele. Deus iria dizer: meu servo, o que é teu é teu. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Deus iria falar para Saul: o que é teu, e ninguém rouba. Toma posse dessa palavra. De repente você está aí com essa mania de perseguição, querendo tomar posse de algo, aleluia, e não largar, pensando perder. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Creia no governo de Deus sobre a sua vida. Mas, irmãos, só tem paz para viver isso alguém que realmente se permite ser influenciado e domado pelo Espírito Santo. Você acha que eu não tenho medo de que o pior aconteça? Aleluia! Você acha que quando eu recebo um telefonema dos meus irmãos, você acha que eu não tremo na base? Meu Deus! E é muito engraçado que os pensamentos de morte, eles te acompanham. Bendito seja Deus. Quando você está com um parente, uma pessoa muito querida, numa situação dessa, pensamentos de morte vêm. Você vê a cena. Louvado seja Deus. Você vê, pastor? Eu vejo a cena. Eu fico pensando como seria. Bendito seja Deus. Mas o que eu faço? Eu deixo esses pensamentos me dominar? Não, meu irmão, não quero ser paranoico, não. Senhor, em nome de Jesus, repreende esses pensamentos. Aleluia. Senhor, faz cair por terra essa tensão no meu emocional, porque eu não quero ficar paranoico. A minha vida está nas tuas mãos. Mas como Saul não tinha isso, ele estava ficando paranoico. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você está ficando paranoico? Glória a Deus! Porque uma pessoa paranoica é uma pessoa que tem mania de perseguição.
é uma pessoa que vê conspiração em tudo. Ele vê conspiração no trabalho, ele vê conspiração na igreja, ele se vê em concorrência, ele se vê ameaçado o tempo todo. Meu irmão, sai desse lugar de paranoia, ponha o teu pé no chão e comece a tomar posse do que é de Deus para a sua vida. Aleluia. Abra sua Bíblia rapidinho, em 1 Samuel capítulo 24, porque você sabe que durante muito tempo Saul perseguiu a Davi, e Davi se viu diante de algumas situações aonde ele poderia dar cabo da vida de Saul, se assim ele quisesse. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. Olha o que diz aqui. 1 Samuel capítulo 24. Vamos lá, vamos desenvolver o tema aí. 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então essa é uma situação aonde Deus permite que Saul esteja diante de Davi numa situação de vulnerabilidade. E o que Davi poderia fazer naquele momento? Dar cabo da vida de Saul, porque até as pessoas que se solidarizaram com Davi sugeriram a Davi: Davi, por que tu não resolve esse problema chamado Saul? Por que tu não dá cabo da vida dele logo? E você percebe que Davi sempre se reportava a Saul como ungido do Senhor. Ou seja, Saul era alguém que estava provocando Davi, e se Davi levasse para o lado pessoal, o que Davi faria? Daria cabo da vida de Saul. Mas Davi entendia que o problema não era Saul. O problema era o que Saul representava. E o que Saul representava? Um princípio de autoridade. A pessoa de Davi, de Saul, representava o orgulho, a intransigência, a insensatez, a loucura. A pessoa de Saul, amém? Mas Saul tinha uma representatividade. Ele estava numa posição que não era ele que havia se colocado. Saul estava numa posição que Deus havia colocado ele. Então, por mais louco e por mais intransigente que Saul fosse, ele era uma autoridade no reino do Espírito. Quem está entendendo diz amém. Então Davi entendia que se ele afrontasse Saul, se ele ferisse Saul, ele estaria ferindo o princípio da autoridade. Você pode dar glória a Deus? Isso é muito salutar, nós entendermos isso, porque você já viu como as pessoas falam mal de líder? Como as pessoas falam mal de pastor? Aí você vai dizer: mas pastor, tem pastor que dá motivo. Eu sei, meu irmão, que tem uns pastores paraguaios por aí. Mas, irmãos, isso não justifica que você não caminhe com ele, que você não congregue com ele, que você não tenha aliança com ele, aleluia, mas que você não se precipite para falar mal de um ungido do Senhor. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você fere o princípio da autoridade, não é a pessoa, é o que a pessoa representa. Que elemanto derevácia. Aleluia! Aquela pessoa representa Deus no reino do Espírito. E Davi, meu irmão, era alguém que entendia princípio de autoridade muito bem. Outro texto, vamos lá, rapidinho, bonito. Capítulo 26, versículo 23. Capítulo 26, versículo 23. 1 de Samuel, diz assim: o Senhor, porém, pague a cada um
a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Ou seja, naquela situação toda, Davi ainda era posto à prova. Mas o que Davi fazia? Não saía da posição. Por que esse tema? Até que ponto vai a nobreza de um homem? Porque, meu irmão, é fácil ser perseguido e amar quem te persegue? É fácil perdoar quem fala mal de você? É fácil ir lá orar para Deus curar e operar maravilhas na vida daquele patrão que foi o precursor para você estar vivendo essa crise financeira? Você percebe que a nobreza que a gente vê em Davi, a gente não vê em Jonas. Deus chega para Jonas e diz: Jonas, vai lá pregar para os ninivitas. Porque se tu não pregar para eles, eles vão morrer. O que Jonas faz? Estou indo, Senhor. Eu amo esse povo de paixão. Ele faz isso? Não, meu irmão. Senhor, eu não vou. Ele fugiu. Seguiu uma outra rota. Deus criou toda uma situação e levou ele a ir de encontro ao lugar que ele não queria ir. E quem conhece a história como pano de fundo sabe que Jonas tinha motivos para não querer bem para os ninivitas. Porque quem era Nínive? Capital do exército da Síria, capital da Síria. E nós sabemos que os sírios, eles dominaram o povo durante muito tempo, e o cativeiro assírio, ele tem um perfil totalmente diferente do cativeiro babilônico. Os assírios, eles eram mais violentos, os assírios, eles eram mais perversos, os assírios deram cabo da vida de muitos judeus, e Jonas era um camarada que sabia o que os assírios tinham feito com os seus irmãos, e é óbvio, quando Deus diz para Jonas: vai lá, prega para eles, porque se tu não pregar, eles vão morrer. Eu imagino Jonas pensando: é isso que eu quero, é a oportunidade que eu tenho para me vingar. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. Então você percebe que Jonas não teve a nobreza que Davi teve. Você pode perceber que depois que Jonas prega, aleluia, o fogo cai, o poder desce, o povo se converte, e Jonas, não gostando muito do que ele estava vendo, aleluia, se distancia um pouco da cidade e vai dormir, porque pregar cansa. Aleluia! E ele vai dormir um pouco, e ele reclina na sua cabeça, a boboreira faz sombra para ele, e ele está lá curtindo. Louvado seja o Senhor, aquela soneca, depois de uma milita, depois de militar na obra. E o que acontece? Vê um bicho lá, pica a boboreira, pica lá, aleluia, a planta seca, morre. E Jonas fica brabo. Ou seja, Deus criou aquela situação para dar uma lição para Jonas. Jonas fica brabo, porque o sol bate na cabeça dele, então ele sente falta, aleluia, daquela planta que fazia sombra para ele, e ele fica meio bicudo com Jeová. E Jeová diz para ele: então quer dizer que você não plantou, você não regou, você não teve esforço nenhum para essa boboreira nascer, fazer sombra para você? Então quer dizer que você tem compaixão de um vegetal e não de um povo? Acho que eram 120 mil pessoas, ou 180, acho que é 120 mil, enfim, confere aí no final do capítulo de Jonas. Ou seja, então quer dizer que você tem compaixão de um vegetal do que de vidas. Ou seja, Jonas era alguém que a gente não vê a mesma nobreza. Mas pastor, você está falando mal de Jonas? Não, meu irmão, porque nós somos que nem Jonas. Se Jesus não entrar na causa, meu irmão, eu sou o Jonas número 1, tu é o Jonas número 2, número 3, número 4, aleluia! Porque é muito fácil, meu irmão, a gente perdoar quando alguém nos faz algo, e aquilo que aquele alguém nos faz não nos fere tanto. Agora, quando alguém nos faz algo e aquilo é de
muita relevância, é muito difícil. Ah, pastor, meu marido aprontou comigo e eu perdoei ele. Claro que você ama ele pra caramba, tu não quer largar o negão. Aleluia! Tu não quer largar o brancão. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Porque às vezes a gente perdoa por uma questão de conveniências. Perdoar por uma questão de conveniências, porque se eu não perdoar, eu vou ter mais a perder. E como eu não quero perder mais, então eu vou engolir esse sapo e eu vou perdoar. Então, perdoar por uma questão de conveniência é fácil. Agora, perdoar, meu irmão, passando por cima do seu eu, é aí que está a nobreza. Você pode dar glória a Deus? E qual é a cultura que o céu quer trazer para o teu coração? A cultura da vingança? Não, meu irmão, a cultura da nobreza. Que leva a xuri, que leva a ásia. Deus quer trazer nobreza para o seu coração e Ele quer remover todo tipo de vingança. Aí a história segue. Até que um determinado momento, no capítulo 31 de 1 de Samuel, lá, que eu não vou ler, fala sobre a morte de Saul. Todo mundo sabe que Saul se suicidou. Amém? Ainda que algumas pessoas não concordem com isso, mas está lá. Saul, ele se suicidou. Só que o ato suicida dele não foi bem sucedido. Amém, gente? Estou falando besteira? Vamos lá, vamos explicar o Menegheb. Todo mundo sabe que Saul, ele se suicidou. Ele tentou contra a própria vida. Só que ele não conseguiu, mas ele tentou contra a própria vida dele. Amém, gente? Eu lido com pessoas lá no consultório que tentam contra a vida delas. E só porque ela não obteve êxito, ela não tentou suicídio, ela tentou sim. Ela pode não ter obtido êxito, mas ele tentou contra a vida dele. E diz a Bíblia que ele tentou contra a vida dele, mas qual foi a intenção dele naquela guerra contra os filisteus? Porque ele sabia que ele ia ser morto. Então ele pensou consigo, para morrer pelas mãos dos inimigos, eu vou me matar. Pá! Só que o cara não conseguiu ter êxito no suicídio dele. E o que aconteceu? Ele ficou ali agonizando. E ele pede para um dos soldados ali entre os filisteus para concluírem a obra. E o cara simplesmente conclui aquilo que Davi havia começado. Amém? É mais ou menos assim. Não faça isso. Saúl, desculpa. Aleluia. É mais ou menos assim. Você toma chumbinho. Não faça isso não, irmão, por favor. Por favor. Aleluia. Até porque tu sabe para onde tu vai, né? Enfim. Ou seja, é como se fosse assim. Você tomasse chumbinho e não foi para o hospital. Fizeram lavagem em você e você não veio a óbito. Aí a pessoa que vai te visitar, você diz para ela, puxa, mas eu queria me matar, só que eu não obtive êxito. Poxa, desliga os aparelhos aí. Foi mais ou menos isso, gente, que Saul fez. Quem está me entendendo diz amém. Aí, em 2 de Samuel, capítulo 1, fala de um jovem amalequita. Já estamos caminhando para o final. Fala de um jovem amalequita, que ele chega até Davi, vai de encontro a Davi, e ele chega para Davi e conta, porque essa perseguição de Saul para com Davi havia tomado uma proporção muito grande. Então todo mundo sabia a intenção de Saul. E era engraçado que o povo não poderia fazer frente contra Saul por causa da posição de autoridade que ele exercia, mas muita gente era contra a postura de Saul e a favor de Davi. E diz a Bíblia que esse moço amalequita chega para Davi todo bobo. Meu senhor, traduzindo em minúcias, eu tenho uma boa notícia para te contar. Aí Davi, qual é a boa notícia? A boa notícia, aí ele relata o texto que eu li. Que eu encontrei Saul estava agonizando, e ele pediu que eu lançasse sobre ele, para que a espada perfurasse mais ele, e ele viesse a óbito. E para saber, quer dizer, Jonatas havia sido assassinado.
na guerra. E para que o meu Senhor, falando para Davi, e para que o meu Senhor saiba que o que eu estou falando é verdade, eu estou trazendo a coroa do rei e eu estou trazendo o bracelete real. Quando Davi olha para aquela situação, o que o jovem amalequita espera? Que Davi, meu irmão, Que Davi desse para ele uma recompensa, ou que Davi desse um culto e ação de graças. Uhul! Essa peste saiu da minha vida. Graças a Deus. Sangue de Jesus tem poder. Já foi tarde, raça ruim. Ou seja, o jovem esperava que assim Davi agiria. E o interessante é que esse jovem, ele contou uma história que não se sabe se foi ele realmente que deu cabo da vida de Davi, de Saul, concluiu a obra. De repente ele presenciou, quando você vai para a história, tem esse questionamento. De repente ele presenciou tudo. Desculpa. Ele presenciou tudo que aconteceu com Saul, e como ele queria receber algum tipo de recompensa, foi na frente para contar a história como se ele fosse o salvador da pátria. E o interessante, meu irmão, é a atitude de Davi. E é aqui que eu quero focar. Eu quero focar na atitude de Davi, meu irmão. Quando a notícia chega que Saul e Jonatas estavam mortos, Davi, humanamente falando, ele tinha inúmeras razões para dar glória, falar em línguas estranhas, dizer: Deus pelejou contra o meu inimigo, Deus me fez dar a volta por cima. Davi tinha vários motivos para tributar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que a primeira coisa que Davi faz é rasgar as suas vestes, se jogar ao chão e chorar ao Senhor. De repente, você que não conhece a história pode dizer: pastor, Davi estava fazendo ceninha. Davi estava fazendo ceninha porque ele sabe que ele seria o futuro rei de Israel. Então ele queria impressionar, como se fosse um camarada acima do bem e do mal. Não, meu irmão. Por que eu contei toda essa história? Para você perceber que essa atitude de Davi não é uma atitude isolada. Desde o primeiro momento que Saul propôs perseguir Davi, em nenhum momento Davi teve atitudes de desonra para com Saul. Todas as vezes que Davi tinha oportunidade, Davi sempre honrava Saul. Se ele não honrou mais, foi porque faltou oportunidade e ele temia pela sua própria vida. Mas Davi entendia quem Saul era e quem Saul representava. E o que Deus está querendo dizer para você, meu irmão? Que você não pode ser como os outros. Os outros traem, os outros se vingam, os outros dão o mesmo troco, mas você não. É alguém nobre. Quem peleja por você é o Senhor. Então não é você que vai sair para brigar, para matar, para dar o troco, para prejudicar. Da mesma maneira que você se sentiu prejudicado, quem vai pelejar por você é o Senhor. Que levaço Naragábia. E o interessante que o moço pensa que receberia uma recompensa de Davi, mas ao invés de ele receber uma recompensa, ele recebeu uma punição por ter celebrado a festa daquele que era amado por Davi. Aleluia. Abre aí em 2 de Samuel capítulo 1, porque tem alguns versículos que eu não posso deixar de ler. A gente já está encerrando, amém? Mas tem alguns versículos que a gente não pode deixar de ler para você perceber o nível de lealdade. É uma coisa que a gente sempre diz, né? Aleluia, e não é clichê. A gente prova a nossa lealdade não na presença. A gente prova a nossa lealdade
na ausência. Porque falar bem de mim na minha frente, meu irmão, é muito fácil e é conveniente. Principalmente quando tem questões em jogo. Aleluia! Mas a sua lealdade vai ser manifesta na minha ausência. Você falar tão bem quanto. E assim, às vezes, não. A gente na presença faz aquela linha medíocre, faz a linha bajulador, não são todos. Faz aquela linha medíocre, aquela linha bajulador e por trás. Pastor Ademir, só o sangue do Cordeiro na vida dele. Pastor Henrique também, meio atribulado no seminário. Só o sangue de Jesus na vida dele. Aleluia! Ou seja, na frente você aclama e por trás você apunhala. Existem pessoas que têm essa essência. A essência da perversidade, de ser alguém vingativo. Ah, pastor, eu não tenho sangue de barata. Ninguém aqui, porque todo mundo é ser humano. Aleluia! Eu sei que você está usando uma linguagem figurada para dizer, eu não sou bobo. Mas você precisa entender que tem um general que está à sua frente. E é muito engraçado, né? A gente não tem sangue de barata. Mas quando a chapa está quente, o círculo está pegando fogo, e a gente não tem para ninguém a recorrer, a gente recorre ao Senhor, pianinho. É muito engraçado, né, meu irmão? Eu nunca vivenciei uma situação como eu estou vivenciando agora. Meu pai já é falecido, mas quando meu pai faleceu, eu era um adolescente, eu era uma criança ainda. Então eu senti a morte do meu pai, mas eu não senti tanto assim. E é muito engraçado que quando você vive um drama desses, você tem um olhar mais misericordioso. Porque quando você vive uma situação é muito diferente. Aleluia! E de repente você está aí porque você nunca vivenciou uma situação. Mas irmãos, Ele é o olheiro e nós somos vasos na sua mão. Então, se Ele quiser quebrar o vaso para fazer um vaso novo, Ele pode quebrar. Versículo 17 do capítulo 1 de 2 de Samuel. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. E eu quero dar ênfase aqui. Dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto. Há ornamento de Israel nos teus altos, flui ferido, como caíram os valentes. Não os noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois, ai, desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se já não fora ungido com óleo, do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, se não separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi ferido, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Ou seja, Davi, ele prepara um texto para homenagear Saul e Jonatas.
Davi prepara um texto para homenagear aquele que foi quase o seu algoz. Homenagear Jonatas era algo mais fácil. Agora, homenagear Saul descia amargo. E você vai ver que Davi, ele não perderia nada. Se ele não quisesse, humanamente falando, humanamente não, politicamente falando, Davi não perderia nada se ele não quisesse homenagear Saul. Porque o coração do povo ele já tinha conquistado. A unção ele já tinha recebido. Então Davi, ele honra Saul, não porque ele temia politicamente receber represárias, que nem acontece no nosso mundo político. Eles quebram o pau um com o outro. Quando eles têm que fazer aliança, no segundo turno eles fazem. Aleluia! Fica um amando o outro. É muito engraçado. Eles quebram o pau. Aí por uma questão de conveniência, tem que fazer aliança. Eles ficam tudo amiguinho. Ou seja, Davi não tinha razão nenhuma para fazer a linha bom moço diante da morte de Saul. Mas ele agiu do jeito que agiu, porque era da essência dele. Aleluia! Era da essência dele ser uma pessoa nobre. A Bíblia diz que um dos capitães, e eu encerro aqui, um dos capitães do exército de Davi, tinha uma dificuldade muito grande para lidar com Davi. Se eu não estiver equivocado, Joabe. Ele tinha uma dificuldade muito grande para lidar com Davi, porque Davi era um camarada que tinha um coração muito perdoador. Davi era o tipo de camarada que os seus inimigos se levantavam contra ele, faziam guerra contra ele, mas se os seus inimigos se arrependessem, ele propunha em seu coração perdoá-los. E um dos seus capitães via aquela atitude de Davi como uma atitude de alguém fraco. E de repente é assim que Satanás está querendo minar você. Você está querendo perdoar, você está querendo dar uma nova chance, você não está querendo permitir que esse mal entre dentro do seu coração. E Satanás está dizendo para você, mas você vai fazer papel de bobo. Olha, tua família fez isso, tua família fez aquilo, tua família fez acolá, e agora você vai perdoar. Essa mesma igreja que envergonhou você é a mesma igreja que você hoje promove, que você hoje honra. Deixa de ser bobo, deixa de ser boba, meu irmão. Não se deixe ser maculado na sua nobreza. Não se deixe ser maculado na sua nobreza. Quando a gente vê Davi, um cara tão bem sucedido, um cara tão próspero, alguém que Deus dizia, ele é segundo o meu coração. Você vê uma razão para isso. Ele era alguém que tinha um coração nobre. Se coloca de pé, eu queria fazer uma oração. Porque eu entendo que cadeias precisam ser quebradas nessa noite.